Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o programa em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde do nosso país. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou fundadora do portal Futuro da Saúde e também sou jornalista especializada em saúde. Hoje a gente vai falar aqui do cenário do câncer pela perspectiva do paciente. Mas, antes de eu apresentar minha convidada, eu não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações. O Futuro Talks tem apoio do grupo Fleury e também da farmacêutica Roche. Bom, sobre a minha convidada. Ela é psico-oncologista com especialização em bioética e alfabetização em saúde. Ela também é fundadora e presidente do Oncoguia, que é uma organização internacionalmente reconhecida pela defesa dos direitos dos pacientes com câncer. Ao longo dos últimos anos, sob o comando dela, essa organização foi responsável por várias iniciativas que visam apoiar, informar e defender o direito dos pacientes. Eu acho que todos vocês já sabem quem está aqui comigo. Eu queria dar boas-vindas à Luciana Holtz. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Adorei o convite. Um enorme prazer estar aqui com você mesmo. Muito bom, Lu. Não deu para fazer muito suspense aqui, porque eu acho que todo mundo conhece o Oncoguia e toda a importância do Oncoguia para o cenário da oncologia do país, né? Eu acho que, quer dizer, eu não sei se todo mundo conhece, na verdade. Acho que a gente pode começar desse jeito. Talvez o meu público conheça, Isso. mas a gente está aqui justamente para ampliar um pouco mais essa Exato. história. Eu não sei se todos conhecem a história do Oncoguia. Então, eu queria começar com você, Lu, te pedindo para contar a história, né? Desde a origem do Oncoguia, o que te fez fundar o Instituto. Tá bom, então adoro, né, contar isso, porque acho que se conecta muito, Nath, com as minhas escolhas e com as minhas escolhas profissionais, né? Eu acho que diferente acho que de muitas organizações internacionais que são grandes modelos para o nosso trabalho, as histórias começam muito com essa relação pessoal, né? Ou da própria experiência com câncer ou de uma familiar. Então, no meu caso, foi minha escolha profissional mesmo. Então, eu sou psicóloga, escolhi fazer psicologia e foi na psicologia que eu fui trilhando um caminho na saúde e na doença, sabe? Então, eu fiz psicologia hospitalar, eu estudei muito as questões relacionadas a luto e morte, muitas questões relacionadas né, essa questão do adoecer, né, o que significa essa questão do adoecimento, e sempre conectando, obviamente, né, com o ponto de vista emocional, físico, psicossocial, psicossomático, né, tudo que vai se passando aí na psicologia, até que eu cheguei na psico-onco e eu cheguei pela porta da dor, porque foi realmente um estágio que eu fui fazer na clínica da dor, e na clínica da dor eu escolhi ficar na dor oncológica, né, tem a dor benigna, a dor maligna, eu fui para a dor oncológica e nunca mais saí, Nath. Então, de verdade, assim, eu falo que eu fui completamente capturada por essa experiência de viver de muito pertinho as dores, as dificuldades, as angústias né, que acontecem ali na vida de um paciente a partir do momento que ele recebe o diagnóstico de um câncer. E Lu, dentro desse contexto, acho que, né, para você trazer um pouco mais aí o próximo passo a partir disso, você dentro dessa clínica oncológica com essa visão para dor, você ouvia os pacientes que tinham acabado de receber diagnóstico, que estavam sendo tratados, e a partir disso você começou a entender que ali tinha uma demanda, é isso? Exato. Acho que o que se conecta muito com o trabalho do Oncoguia, Nath, foi o meu incômodo com relação à informação. Eu sempre tive uma bandeira muito forte que é importante para o paciente entender minimamente o que está acontecendo com ele, e para isso ele precisa ter acesso a uma informação de qualidade. Então, para que ele pelo menos se situe, para que ele compreenda o que pode acontecer, isso permite com que ele se prepare, com que ele reorganize a sua própria vida. Tem pontos muito positivos dele ter acesso a uma informação.
o que aconteceu foi que eu comecei a ter experiências no meu consultório, já psicóloga atendendo paciente com câncer, negativas. De ter paciente, eu lembro muito da dona Rita, que chegou para mim brava, pensa numa senhorinha super moderna, ativa, mas muito ressabiada com a questão da internet, sabe? E eu sempre insistia com ela, mas vai ser importante você ler, a gente pode discutir sobre o que você buscar de informação a respeito da sua doença, tal. E ela chegou brava um dia, porque ela tinha conseguido entrar na internet, ela tinha colocado lá o tipo de câncer dela e estava escrito que ela tinha 27% de chance de sobrevida. Indignada com essa informação. E junto com ela me indignei também, né? E comecei a questionar de verdade o que é uma informação de qualidade. E a partir disso, Nath, eu fui estudar, coincidiu com a minha pós em bioética, foi na bioética que eu mergulhei ainda mais profundamente nessas questões, encontrei o HON, né, a Health on the Net Foundation, mergulhei nos princípios mesmo de uma informação de saúde com qualidade e nasceu o site Oncoguia no finalzinho de novembro de 2003. 2003, então temos 20 anos, 20 duas anos. décadas de aniversário. Exato. Com uma super oportunidade, já contando para você, né, da gente estar colocando no ar aí um portal novo. Olha aí, eu gosto assim, a gente já começa com novidades aqui. Vai começar com um portal novo, então, repaginado. Vamos começar agora, tá bem pertinho, logo mais a gente coloca ele no ar. Que legal. E com, assim, então, também situando para quem não conhece, né, o portal Oncoguia hoje é um dos principais portais. Quem busca no Google informação sobre câncer já acha Oncoguia, certo? O Google pra gente é um parceiro muito importante, porque ele garante de verdade, de forma orgânica, que as pessoas cheguem em todas as informações que a gente tem dentro do Oncoguia. Tá, então você tem, né, o Oncoguia, então tem o portal como sendo a grande base a partir de tudo isso, mas a partir disso também aí veio toda a instituição, o advocacy, essas pautas que tentam mudar políticas públicas, esse olhar para o paciente. Então, daí veio tudo em torno do Oncoguia, né? Exato, Nath. Foram 6 anos, né? Acho que entre o 2003 ali do portal e 2009, que foi quando mesmo, junto com amigos e profissionais de saúde, a Sônia, que era uma paciente de câncer de mama, a gente realmente se reuniu e falou, vamos fundar a ONG Oncoguia, de muito mergulho nesse cenário oncológico, né? Eu estava liderando uma iniciativa global para o câncer de mama da Susan Komen, que me permitiu aprender muito com a experiência americana e, ao mesmo tempo, entrar, sabe, assim, me aproximar das ONGs, me aproximar das instituições de saúde, me aproximar de hospitais, de muitos grupos de paciente. Eu fui entendendo todo esse cenário e, obviamente, né, mais uma vez, né, já estava super apaixonada e entendi que tinha um espaço para uma atuação como uma organização de paciente profissional que realmente ampliasse a atuação além do que a gente já estava trabalhando com um core muito relacionado à informação de qualidade. Então, nesse momento, a gente resolveu criar a ONG. E aí sim, já chegando com o trabalho, né, de fortalecer o protagonismo do paciente e de compreender muito bem, a partir da demanda do paciente, como influenciar a política pública, né, como trabalhar por um cenário oncológico, que hoje é a nossa bandeira, né, que seja mais sustentável, mais efetivo e, acima de tudo, Nath, justo. Acho que essa é uma palavrinha aí, e ao mesmo tempo, né, acho que um desafio, né, muito grande hoje que a gente tem, né? Acho que antes da gente entrar dentro dessa pauta, né, de quais são os próximos passos, talvez eu queria voltar um pouquinho ouvir o paciente, né? Porque do momento que você tinha ali o paciente dentro do seu consultório, né, como psicóloga, você entendia as dores. Então, tenho 27% de chance de sobrevida. Agora, depois disso que você lançou o site oficialmente, você agora também tem a ONG, né, que escuta muitos pacientes o tempo todo. Você consegue ouvir uma dor em comum? Existe uma voz que ainda você sente que é uma demanda não atendida? O que os pacientes mais querem? Olha, eu acho que ainda tem uma questão muito forte relacionada ao medo da doença, obviamente. Então, isso acho que é antes, né, enquanto sociedade, eu acho que, para mim, eu falo muito isso, né, o quanto eu acho que esse estigma ainda negativo, assustador, de doença que mata,
acho que continua sendo o inimigo número um de nós enquanto sociedade, que a gente precisa mudar. Não melhorou isso. Ai, Nath, não acho que melhorou. Acho que a gente segue tendo esse desafio e eu vejo muito isso. Acho que enquanto a gente discute tanta novidade, a gente fala de um câncer que não mata, fala de um câncer que dá tempo de vida com qualidade, que a gente conhece muito mais. Isso está restrito ao mundinho oncológico, sabe? É só a gente pular esse murinho, né, esse muro de verdade do mundo oncológico, que as pessoas ali do lado de fora estão achando que o câncer continua matando. Então, esse eu acho que continua sendo o nosso desafio número um, contar para todo mundo que sim, hoje o câncer é uma doença completamente diferente do que a gente imagina. Agora, para o paciente, eu acho que a partir do momento que, obviamente, ele está completamente assustado com esse diagnóstico, ele quer ser curado. Uhum. E se isso não for mais possível, ele quer tempo de vida, ele quer qualidade de vida, ele quer viver bem para poder, né, obviamente, realizar projetos, seguir trabalhando. Acho que tentar ter uma vida o mais normal possível. Igual nunca mais vai ser. Mas pensando um pouco nos motivos pelos quais ele nos procura, é interessante porque segue sendo a temática de direitos. Tá. E aí eu tô falando dos famosos benefícios legais mesmo, sabe? Assim, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, entender melhor essa questão dos impostos. Então, acho que tem um sinalizador importante aí. De serviço, inclusive, né? Exato, porque acho que nos mostra o quanto esse assunto ele é desconhecido por todo mundo e a partir do momento que a informação vem, requer uma orientação mais personalizada, que aí se conecta com o que a gente faz hoje na nossa plataforma multicanal. Então, de forma muito personalizada, eu tenho uma equipe hoje que está à disposição do paciente para ele ligar, para ele mandar uma mensagem, para ele mandar um e-mail, para ele reclamar, para ele desabafar, para ele compartilhar uma dúvida ou um problema. Então, essas são aí as nossas 4 frentes hoje que a gente está à disposição de qualquer paciente do Brasil. E pensando no desafio, Lu, que a gente tem, e que você sabe muito bem, né, em relação ao câncer e toda essa questão, né, do envelhecimento da população, então aumento de incidência de doenças crônicas e também do câncer. Ou seja, vai ter um momento ali que a gente vai ter contato com o câncer eventualmente, ou seja, como paciente ou como alguém da família com câncer, né? E ainda conectando com o que você trouxe agora há pouco, de que o paciente ainda tem, de modo geral, que não está dentro desse mundinho que sabe da ciência, da saúde, das evoluções, ainda tem medo da doença. O que você diria para quem está entrando em contato agora dentro desse universo do câncer? Primeiro que eu acho que ele precisa ter muita clareza de que o medo faz parte, que esse susto inicial que ele provavelmente está sentindo nesse momento é esperado. Ele tem direito aí de se preocupar, de chorar se for o caso, mas que vale muito a pena se informar, que vale muito a pena buscar por um oncologista que conhece o tipo de câncer que hoje ele está enfrentando. Faz diferença hoje essa informação. E, claro, aos pouquinhos, quanto mais ele for sabendo a respeito do que ele está enfrentando, melhor. E aí, obviamente, ele vai entrar nesse pool de informação sobre direitos, informação sobre qual vai ser o tratamento que ele vai fazer, se aquele tratamento requer algum tipo de teste molecular ou não. Sabe, Nath, eu acho que hoje é isso. A gente sabe muito mais. Acho que para cada fase do enfrentamento ali da jornada que a gente tanto fala, existe um kit de informação que vai fazer muita diferença. E aí eu acho que buscar realmente se cercar de uma rede de apoio, conhecer o trabalho das ONGs. Hoje esse olhar multidisciplinar, esse olhar até interdisciplinar, quanto mais você puder ser cuidado por todos esses diferentes olhares, melhor vai ser, menos difícil vai ser, porque nunca vai ser fácil, é simples, é muito difícil passar por um câncer, né? Eu queria entrar agora numa pauta que eu sei que é bastante importante para o Oncoguia e que tem até inclusive alguns estudos nisso, que é essa desigualdade do acesso. Né? Porque assim, vai ser difícil, como você disse, mas vai ter gente que
para algumas pessoas vai ser mais difícil, né? É. Eu trouxe aqui os dados de 2023 que vocês divulgaram, a pesquisa Percepções e Prioridades do Câncer nas Favelas Brasileiras. Esse levantamento que foi realizado pelo Data Favela, o Instituto Locomotiva, a pedido do Oncoguia, né, trouxe esses dados de que 70% dos moradores de favela entrevistados concordam que têm menos acesso à prevenção e diagnóstico precoce sobre o câncer. Tem esse dado, tem um outro dado que é muito conhecido para quem cobre, né, esse assunto, que é o meu SUS é diferente do seu SUS, e a gente tem falado disso cada vez mais, das inequidades dentro da saúde, né, dentro do próprio SUS, dentro da saúde suplementar. Como que você vê esse cenário e como que você vê isso evoluindo, Lu? A gente está melhorando? Ai, assim, eu acho que tem o lado dos avanços tecnológicos chegando, né? Então, dentro aí dessa nossa conversa aqui, o quanto o mundo do câncer mudou, o que mudou é que hoje a gente está curando mais, tratando melhor e oferecendo o tratamento mais efetivo para o paciente. O problema é se de fato isso está chegando para quem precisa. E o que a gente está vendo na ponta é que não está chegando. Então, acho que a grande desigualdade mais visível é a diferença entre a saúde suplementar e o SUS. Então, sem dúvida nenhuma, hoje, com muita... acho que até dor no coração eu te falo, Natália, é entre viver e morrer mesmo. A outra que é mais invisível são as diferenças dentro do próprio SUS, que é esse estudo que a gente fez, que foi esse estudo que a gente fez há 5, 6 anos atrás, e que a gente conseguiu colocar luz, iluminar de verdade essa questão que, dependendo do seu CEP, você vai ter acesso a um tipo de tratamento diferente se fosse para levar em consideração um outro local que você morasse. Por conta dessa questão de como os hospitais se financiam no SUS. É o financiamento do hospital que está em jogo. Então, se ele é um hospital que consegue ter um financiamento diferenciado, extra, e não depende só do que vem ali do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde, ele consegue comprar além. Se não, ele vai ter ali um mínimo que ele consegue oferecer, e esse mínimo está ficando cada vez mais defasado se a gente olha para essa quantidade de tratamento novo que chegou. Esse é o ponto central, né? Então, e aí a gente está falando aqui de um exercício olhando para tratamento, mas essas desigualdades também existem na atenção primária, na atenção secundária, na demora. O que a gente mais ouviu nessa pesquisa do câncer na favela foram as pessoas que moram nas comunidades pedindo médico. O que eles mais querem é: eu até quero me cuidar melhor, mas eu preciso que, a partir do momento que eu procure ajuda, que a ajuda esteja lá. Então, eles estão pedindo isso, assim, se eu for, né, me cuidar, será que tem um exame para eu fazer? Que é um ponto que a gente discute muito, mesmo quando a gente está falando das campanhas de conscientização. Hoje a gente tem que falar de mamografia, mas a mamografia tem que estar disponível. Toda vez que a gente estiver falando, né, se a gente toca uma mulher para ela entender que ela tem uma necessidade de fazer o exame tem que estar lá. E isso a gente não vê. Sim. Até que ponto uma coisa faz muito sentido dentro do discurso, mas não faz tanto sentido na prática, Exato, né? Porque exato. Como que você vai falar sobre, você tem que fazer o rastreio, você tem que ver o seu médico, aí a pessoa não consegue. Tem. O que a gente mais escuta eu até procuro, vimos isso na pesquisa também, mas eu chego no postinho, não tem médico. Eu chego no postinho, mesmo se eu consigo passar pelo médico e ele pede para fazer um exame, eu não consigo fazer o exame. E o quanto eles pedem para que esses médicos, exames, para que essa infraestrutura de saúde esteja mais pertinho. Que a gente também entra aí numa outra discussão, que é esse tempo que se percorre para realizar um determinado procedimento. Eu queria até, inclusive, te perguntar sobre isso, dessa jornada. Eu também não acho que é uma coisa muito conhecida, assim. Pelo que você está trazendo, a partir do momento em que você faz ali um diagnóstico, ou antes até do diagnóstico, você vai para o rastreio, mas, ok, teve o diagnóstico. Entre o diagnóstico e você conseguir o tratamento, se conseguir o tratamento,
tem uma jornada, Olha, né? tudo. Infelizmente, hoje a gente fala de uma jornada que ela não é transparente e as pessoas não sabem, Nath, elas ficam perdidas sem saber qual é o próximo passo. E não tem ninguém à disposição, não tem um telefone, não tem, sabe, não tem uma listinha para Tipo, faz isso aqui. Exato, o próximo passo é isso. E o que a gente vê é com muita recorrência, às vezes até consegue fazer o exame, mas não pega o resultado. Ou o resultado vai para algum lugar e essa pessoa não sabe para onde esse resultado foi. Esse resultado precisa ser visto por um especialista, né? Para que se deu alterado, precisa acontecer o próximo passo. Então, isso também não acontece muitas vezes, né? Exames e mais exames ficam lá numa gaveta sem ninguém analisar e sem ninguém dar uma devolutiva para a pessoa. E aí, né, a sequência. Então, se o exame deu alterado, eu preciso passar pelo especialista. Se o especialista realmente me examinou e precisa de mais exames, que muitas vezes é a própria biópsia, a barreira para fazer, as barreiras para fazer a biópsia no Brasil, Natália, são muitas, muitas. Demora do agendamento, muitas vezes até tem cota, tem alguns municípios que tem cotas para fazer a biópsia, essa cota, né, acaba rapidinho, até mesmo a demora para pegar o resultado da biópsia. Então, tudo isso, né, obviamente vai atrapalhando e aí o resultado é esse número gigante que a gente tem no Brasil de mais de 50% aí dos novos casos já serem descobertos nas fases avançada ou metastática. A gente não consegue fazer diagnóstico precoce no Brasil. Não consegue. É aquele momento de silêncio e reflexão, né? Porque eu já ia te perguntar, tá, como mudar isso? A gente teve... E eu sei que é justamente esse o seu trabalho e de muita gente todos os dias, não é uma coisa rápida e imediata, mas acho que talvez a gente teve um marco importante ao longo de 2023, que foi a aprovação da Política Nacional do Câncer, né? A nova política. Sem dúvida. Eu queria um pouco da tua visão. Você acha que o caminho para a mudança parte daí um pouco? Eu acho assim, a gente tá muito, acho que cansado, ansioso e até um pouco decepcionado com a falta, assim, literalmente nada acontece. E mesmo as coisas que a gente até comemora, elas não têm uma efetividade. Então, vamos dar um exemplo na lista de medicamentos que já foram recomendados positivamente pela Conitec e que até hoje não foram comprados pelo Ministério da Saúde ou que tiveram uma atualização de APAC. Ou seja, para quem não entendeu nada do que eu acabei de falar, apesar de um sim de uma agência, o paciente não tem acesso. Então, continuamos com muitas pacientes de câncer de mama que convivem com um diagnóstico avançado, perdendo a oportunidade de viver anos a mais. E temos uma outra tecnologia que literalmente pacientes estão perdendo a chance de não ter uma recidiva, de não, sabe, perdendo a chance de se curar, porque esse medicamento ainda não foi comprado. Acho que traduzindo ainda mais para quem não entende nada disso, a gente tem no Brasil uma possibilidade, né, de que uma agência autorize, né, ou compre, fale que, bom, esse medicamento vai estar disponível para o SUS, e a partir do momento que ela diz que vai estar disponível, uma vez você fala, legal, esse é um bom tratamento, os pacientes vão ter acesso, mas Todo mundo comemora. Mesmo com esse sim, esse tratamento não chega para o paciente. Exato. Então, acho que isso tudo vai cansando, né? Vai dando um pouco aí de, poxa vida, o que mais dá para fazer? O que falta para que realmente alguma coisa aconteça? E tudo bem, não vamos falar, mas não é só remédio? Óbvio que não é só remédio. A gente também não vê nenhum esforço para tentar melhorar, por exemplo, essa questão da patologia, da biópsia, da radioterapia, sabe? Então, eu posso te dizer de verdade que a sensação que dá é que o câncer está na fila de espera no Brasil. Não é tratado de forma prioritária pelo nosso governo, não é. Agora, o que a gente está esperando para ser? Né? Daqui a muito pouquinho tempo vai ser a doença que mais vai matar brasileiro. Já tem cidade hoje que já é a doença que mais mata brasileiro. Então, assim, o que mais falta, né, Nath, para a gente de verdade conseguir com que o câncer tenha de fato a atenção que merece? Então, a lei,
o projeto de lei que está quase, né? Tá quase, Não tenho dúvida, é o que vai nos permitir não ficar só dependendo de algumas portarias. Então, sim, tem outro peso. A gente está falando de uma lei, ela é muito robusta, ela envolve muitas coisas disso tudo que a gente está falando aqui e muito mais. Mas tem agora um esforço importante que precisa acontecer a partir do momento que ela for sancionada, de realmente a gente ficar insistindo para que as regulamentações aconteçam, para que as regras sejam criadas, para que os orçamentos sejam alocados, porque a gente não pode cair de novo numa cilada de falar mais uma lei que não pega no Brasil, não pode. Você falou, o câncer está na fila de espera no Brasil. Essa é a sua impressão, estando à frente disso há mais de 2 décadas. Pensando que a gente teve uma mudança, né, de governo, então 2023 acabou sendo um ano para a gente entender quais seriam as prioridades do novo governo. Quais são as suas perspectivas olhando para trás do que foi feito em 23 e pensando em 24? Você acha que o câncer vai ganhar esse olhar prioritário? Eu não consigo. Eu queria estar um pouco mais segura e te falar, vai. Não vai ser uma visão otimista. Acho que é uma vontade muito grande, mas a gente está esperando para ver se realmente alguma mudança acontece, que seja pequenininha. Eu acho que a política, ela vem com uma coisa muito robusta. Ela tem uma robustez importante que quase que preocupa, Natália, pensando que é um monte de coisa ali que tem que acontecer, né? E eu acho que hoje a gente está sentindo falta de que pequenas coisas comecem a acontecer, sabe? A gente não vê nem essas pequenas coisas acontecendo de fato. Então, a gente não tem um medicamento para oferecer para os pacientes metastáticas, mas a gente também não está fazendo, não está tendo um cuidado de forma prioritária para aumentar rastreamento, para melhorar rastreamento de câncer de colo de útero, para acabar com o câncer de colo de útero no Brasil, para aumentar a adesão às mamografias. A gente começou a ouvir uma conversa em torno de uma possível discussão para uma diretriz para câncer coloretal, que é o nosso segundo mais incidente no Brasil. Mas tem coisas importantes aí que precisam um olhar mais atento e ação. Eu estava aqui pensando, e quem tem que fazer isso? Assim, é uma coisa que depende só da vontade política, ou você acha que talvez uma articulação meio que no paralelo, quero dizer assim, entre estados e municípios, junto com organizações sociais, junto com o setor privado, isso tudo pode fazer essas pequenas mudanças que você mencionou, Eu acho que em sim. paralelo a tudo isso, né? Acho que sempre a gente sabe que se é uma questão que vem do federal, ela vem para todo mundo. Agora, essas iniciativas pontuais, esses pilotos, essas experiências, vamos citar, por exemplo, o que aconteceu em Indaiatuba, que foi ali um piloto em torno da incorporação do HPV-DNA para colo de útero, foi super importante. A gente tem um outro case acontecendo agora em Recife. A gente tem iniciativas de várias cidades montando, né, estratégias, por exemplo, com aplicativos para fazer rastreamento de melanoma. Uma super discussão que aconteceu agora com 3 sociedades médicas em torno de um consenso para a gente começar a discutir rastreamento de câncer de pulmão no Brasil. Então, não tenho dúvida. Eu acho que a gente tem uma sociedade viva, se articulando, trabalhando para mostrar mesmo a relevância do tema. Tem que acontecer também. Tá. Agora, eu queria te ouvir sobre outro tema que é quente e que a gente também tem visto uma evolução, né? Vimos ao longo do ano de 2023, que é o pele das pesquisas clínicas, né? Há uma expectativa, principalmente por parte da indústria farmacêutica, mas também de outros setores da sociedade, de que esse PL, né, caso comece a entrar em vigor e funcione, que traga mais pesquisa clínica para o país, que dê mais acesso para o paciente, que aumente, né, a velocidade dessas pesquisas, tire a burocracia, dê segurança jurídica, enfim. Qual que é a visão do paciente dentro desse cenário? Porque a gente também tem desinformação nesse contexto, mãe, né? Muita desinformação, muita desinformação. A gente tem aí setores antagônicos, né? Muito trabalhando mesmo de forma muito contra, né? Também o projeto de lei. E aí, Natália, eu vou falar agora até como uma experiência pessoal minha.
porque acho que muito pouca gente sabe, nem sei se você sabe, mas eu já fui monitora de pesquisa clínica. Não sabia. Eu já fui membro de comitê de ética. E já fui coordenadora de centro de pesquisa clínica. Então, eu literalmente já acompanhei de muito pertinho, de diferentes lugares, o quão importante é a pesquisa clínica, sabe? Então, eu de verdade, assim, eu defendo muito que esse projeto de lei caminhe, claro, respeitando todas as regras que tem que ser, que precisam ser respeitadas. A gente tem uma questão aí, obviamente, regulatória no Brasil, esse nosso sistema CEP-CONEP, que defende o paciente, que obviamente olha para o participante da pesquisa clínica com muito cuidado, e óbvio que isso precisa ser respeitado, mas a gente não pode mais continuar perdendo a oportunidade de participar de tantos estudos clínicos, sabe? Como a gente perde. Hoje a gente perde mesmo. E perde porque demora, perde porque os estudos são competitivos. Então, acho que sim. E aí, mais um link importante que se conecta muito com o nosso trabalho, que é a questão da oncologia. Então, infelizmente, depois de contar para você tudo que a gente sabe hoje dos desafios da oncologia, pesquisa clínica é acesso. As pessoas não gostam desse termo, mas essa é a realidade, é a oportunidade. Ninguém fala assim com essa clareza, né? Assim, é a oportunidade, muitas vezes, de um paciente conseguir tomar um medicamento, Nath, que ele não vai ter a possibilidade de tomar no SUS, sabe? Então, é verdade isso, é verdade. E não tem nada de errado, ele está absurdamente cuidado, monitorado, ele está contribuindo com a ciência. Então, acho que tomara que a gente consiga mesmo, né? Que esse PL caminhe, que todas as vozes ali, todas as vontades e preocupações sejam respeitadas da melhor maneira possível, que todo mundo consiga conversar, porque o que não dá é para a gente seguir do jeito que está. Sim. E mesmo que seja uma porta de acesso, né, como você disse, que também sirva para balizar essas decisões em parceria com o governo, né, do que vai, o que não vai para frente, né, talvez seja uma forma também de acelerar esse processo, sem né? Sem dúvida, porque acho que hoje também tem, né, a possibilidade da gente depois conectar com estudos de vida real, tem outras possibilidades que a gente consegue conectar. Tá. Vamos falar de informação? Eu sei que é uma pauta muito importante para você trouxe já no começo da nossa conversa, é uma pauta também muito importante para mim, e sei que isso afeta ainda, a gente viu muita fake news na temporada de Covid, mas que isso também está muito presente dentro do cenário do câncer, né? O quanto isso está dentro do seu radar, dentro do Oncoguia, para conseguir realmente... Não sei se só combater, mas eu penso mais em capacitar as pessoas para que elas não caiam mais nisso. Eu acho que a gente tem hoje, né, Nath, a falta de informação e a gente tem a informação ruim, essa informação que é mentirosa. Então, a falta de informação não tem muito jeito. A gente tem que, obviamente, seguir tendo, né, o melhor portal, seguir levando muita informação nas redes sociais, abrindo mão de diferentes modelos, né? Então, hoje a gente tem lá o texto, mas também tem o carrossel, mas também tem o Reels, também tem o vídeo, né? O podcast, também tem o TV Oncoguia no YouTube. Então, tudo que a gente pode diversificar na forma como você explica um conteúdo, conta uma história, o que no fundo significa, né? Chegar na outra pessoa tocando, mas permitindo com que ela minimamente compreenda o que está acontecendo na vida dela. Acho que esse é um ponto central. E tem o mundo das fake news, né? Desse desafio aí constante de histórias mentirosas em torno de tratamento milagroso, de chá, de suco, de pílula e todos os nossos, né, kits. Aí eu tava vendo esses dias, não sei se você viu um vídeo que conseguiram de novo pegar um vídeo do Drauzio dele fazendo propaganda com colágeno. Não. De novo.
novo. Coitado do Drauzio. Coitado. Não, é um absurdo, né? É um absurdo. Acho que você viveu isso tanto quanto eu vivi isso, cobrindo isso enquanto trabalhava na Veja, mas a pílula do câncer, né? A fosfetanolamina. Foi uma loucura. Foi um cenário que realmente acho que ali foi. A gente viu o impacto. E ela ainda volta. Ainda volta. Ela ainda volta. Eu faço parte até hoje dos grupos de Facebook da Fosfo, porque eu entrava para apuração, né? E ainda tem gente comprando. Ainda tem gente comprando, ainda tem gente que manda o videozinho para um guia falando por que vocês não defendem isso. Ainda tem. Mas tem que trabalhar muito para capacitar mesmo e desmentir, né? Não é fácil você explicar para uma sociedade que não é alfabetizada para as questões de saúde, principalmente essa linguagem, Nath, que se conecta com a informação baseada em evidência, sabe? O que é essa evidência? Do que a gente está falando? Sim. Porque aí você vai entrar em estudo clínico, você começa a olhar com muito mais atenção para essa questão, né, de porcentagem, de relevância, de onde foi publicado, onde não foi publicado. Não é fácil explicar tudo isso, não é fácil. Então, o que a gente, né, tenta mostrar é que, obviamente, tudo que a gente defende tem que ter essa conexão e tem que ter essa comprovação. E junto com as teorias da conspiração, né? Que a indústria farmacêutica tem a cura do câncer, mas não quer te... Tá escondida, exato. Agora, indo também para um caminho de educação, mas de olhar para o futuro, assim, tem uma tendência que eu tenho ouvido bastante dos especialistas em contextos diferentes, que é o papel do paciente dentro de toda a jornada. Eu sei que tem o olhar, né, o paciente no centro de tudo, que você sabe muito bem, e quem cobre saúde e acompanha sabe disso, mas a impressão que dá é que no futuro o paciente vai ser ainda mais protagonista do que ele no centro de tudo, mas ele vai começar a participar mesmo de todo o processo da saúde dele, né? E não só da doença. Como que você vê esse cenário e como que você vê o paciente hoje dentro desse contexto? A gente já está amadurecido. Eu super acredito nisso, sou uma defensora disso e assim, inclusive a gente tem projetos para permitir com que o paciente de verdade assuma esse lugar, que são as nossas capacitações de paciente que acontecem, né, todo ano. E a gente está encerrando o ano com o ano de 23, a gente encerrou o ano com quase 120 pacientes voluntários que passaram o ano aprendendo, literalmente, a serem mais protagonistas, a entenderem o que é uma informação de qualidade, a entenderem todo esse processo de participação social mesmo, como controle social. Então, isso a gente já faz no nosso dia a dia. A única coisa, Nath, que eu acho que é central no meu trabalho, no seu trabalho, é que para ele entrar nesse mundo, precisa virar uma chavinha. E não é todo mundo que vira. Eu defendo que, assim, que não tem certo ou errado mesmo, sabe? Do mesmo jeito que, assim, tenho muitas conversas em casa com minha mãe e com meu pai, o quanto é uma geração completamente diferente da nossa, e para eles é muito estranho. Eu falo, pai, você tem que fazer todas as perguntas, né? Ele não quer, o que eu vou perguntar? O que eu tenho? Imagina, vou perguntar qualquer coisa, perguntar qualquer coisa, né? Então, acho que eu vejo muito ali, né, o que a gente chama de uma relação muito mais de paternalismo entre o médico, o detentor do conhecimento e o paciente ali, estou aqui para fazer o que você mandar, né? Para uma relação que a gente acredita cada vez mais, que é de parceria. E aí sim, o médico vai sempre saber mais do que a gente, mas sim, eu posso me informar e eu sei de mim. Né? Eu sei as minhas vontades, eu sei as minhas prioridades, eu sei o que eu vou tolerar, o que eu não vou tolerar. E nem isso algumas pessoas se permitem compartilhar. E é muito ganha-ganha essa nova relação, é muito mais ganha-ganha, né? Fica menos pesado para o médico, o paciente divide e assume o seu lugar também, sabe? Então, eu vejo que para isso a gente precisa, obviamente, de um paciente mais antenado, mais aberto, mais disponível para receber toda essa nova informação e assumir esse novo lugar, mas a gente precisa de um novo médico também. Era isso que eu queria te perguntar. Se dentro desse cenário você acha que os médicos, os oncologistas, né, mais especificamente aqui dentro do contexto do câncer, estão preparados para isso?
Porque tem muita mudança acontecendo, muita informação, né? E a gente tem tecnologia, inteligência artificial, novos tratamentos. Outro dia eu assisti uma aula sobre todas as tendências que vieram do Congresso Europeu de Oncologia, do que vai Muita vir coisa, né? muita coisa. E aí, né, você chega com um paciente na sua frente e fala assim, doutor, eu vi isso aqui, e aí, né? Eu já ouvi de tudo. Eu tenho um médico que adora, tenho um médico que se incomoda muito, né? Porque ele fala, o paciente está me dando mais trabalho, porque às vezes ele vê uma bobagem e chega insistindo naquilo e eu tenho que explicar para ele que não faz sentido. E eu falo, me parece ser este o seu papel, né? Mas eu também tenho realmente oncologistas muito parceiros e que estão muito pertinho do nosso trabalho, que realmente, assim, usam e abusam até de indicar o oncoguia no seu dia a dia para os seus pacientes como ferramenta de apoio ali para toda a jornada e para todo o tratamento que vem pela frente, mas que estimula também, que o paciente realmente entenda que existe uma causa, que ele pode se envolver com as ONGs, que ele pode sim ser um porta-voz, que o paciente pode também ter seu próprio canal nas redes sociais para se comunicar, para compartilhar suas prioridades, seus aprendizados, também ser ali, né, um veículo que transforma e que pode ajudar muito, né, em todo esse nosso mundo do câncer. Então, temos as duas coisas aí. A gente caminha para essa parceria, você acha? Eu acredito muito, defendo muito essa parceria, que ela aconteça cada vez mais, porque para mim é claro, de verdade, o quanto todo mundo ganha muito mais. E agora, pensando em advocacy, né, que eu acho que é um tema que você é uma grande especialista nisso e que acompanha também todas as tendências, e agora eu lembrei disso porque você falou, a gente fala, inclusive, para os pacientes, né, ocuparem as redes, os seus espaços e tal, e a gente tem visto também esse movimento, muito, né? Muito. Como que você vê esse futuro, né? Para onde que está indo, para onde que está caminhando o advocacy? Eu também acho que não tem volta, eu acho que cada vez mais o advocacy em prol de um coletivo, ele requer conhecimento, ele requer estratégia e ele requer know-how mesmo, né, Nath? Assim, você precisa, para você conseguir propor uma mudança, você precisa conhecer muito bem o problema que você está inserido. Então, e aí sim, eu acho que todas essas vozes podem contribuir. Então, sem dúvida, o paciente tendo esse envolvimento, fazendo um automonitoramento, entendendo também tudo o que está acontecendo, só contribui. Acho que juntos, né, a acho que essa situação fica ainda mais fortalecida. E aí você acha que, pensando em termos de futuro, é ser cada vez mais certeiro, talvez mais assertivo nas ações? Porque eu estou aqui fazendo só um paralelo do quanto eu acompanho um pouco o tema, e a minha impressão é que os movimentos eles estão cada vez mais poderosos em termos de causar impacto, não necessariamente talvez de mudar a política pública, mas de fazer um barulho ali, de fazer as coisas se mexerem. Só que, como você disse, tem que ser... dependendo do que tem que ser estratégico, e tem coisa que não faz tanto sentido mudar via legislação, tem que mudar de outra forma, né? O quanto aqui no Brasil a gente está entendendo esse movimento e tendo isso de uma forma mais organizada, sabe? Eu acho que a gente tem muita coisa acontecendo. Algumas vezes as coisas não acontecem sincronicamente e nem sempre... E às vezes isso pode ser um movimento até não tão positivo para a causa. Então, obviamente, quanto mais a gente puder, todo mundo empurrar no mesmo assunto, para o mesmo caminho, obviamente melhor é para a causa. Acho que o objetivo é comum para todo mundo. Então, acho que essa capacitação dos pacientes, a gente entender todos os atores envolvidos, entender se todo mundo está falando a mesma língua. Eu já vivi situações, Natália, por exemplo, né, de participar ou de uma aprovação de uma discussão de alguma tecnologia na Conitec ou mesmo na INS, onde a voz técnica
de uma sociedade médica, né? A voz técnica de um médico ali defendendo aquela tecnologia, somada a uma experiência de um paciente, foi incrível e deu certo, sabe? Então, Uhum. acho que essa soma, sabe, entre a experiência técnica e a experiência de vida, né? Uhum. A gente talvez precisa valorizar cada vez mais e ver de que forma a gente consegue sabe, e juntos mudando mesmo os desafios. E você sente que Brasília, e aí pensando no legislativo, até no executivo também, está mais preparado para pensar em oncologia? Ou todo mundo fica ainda meio. Sabe esse começo da nossa conversa, Lu, que você falou, as pessoas têm medo do câncer, o câncer ainda é uma palavra assustadora para quem não está dentro da bolha. Precisa passar, acho que, dessa fase, inclusive para quem tá fazendo política pública, né? Você sente que hoje eles estão mais preparados para entender toda Olha, essa jornada, todos esses detalhes que você veio trazendo ao longo da ó, conversa? eu acho que assim, um pequeno time sim. Onde que é o desafio? Quando a gente troca todo mundo. Então, quando a gente troca todo mundo, então a gente sempre fala, ufa, ficou. Sabe assim? Uhum, Ufa, esse deputado ficou. Ufa, né? Porque o desafio é quando troca todo mundo. Porque você tem que, do zero, criar relacionamento, do zero treinar, do zero levar todas as demandas de novo. Então, o bom é que a gente tem aí sabe, uma história acontecendo ali, pelo menos no Congresso Nacional. A gente tem uma comissão do câncer que ficou, que tá acontecendo de maneira permanente, com os líderes também atuando de forma fixa. Hoje a gente conta muito com a deputada Silvia, a gente conta muito com o deputado Wellington, com o deputado Frederico. A gente tem ali lideranças hoje muito engajadas no mundo do câncer que já entenderam todas essas dores, sabe? uhum, Que já falam muito bem sobre todos os problemas, que super lideraram toda essa discussão em torno do projeto de lei. Então, isso facilita muito. Mas, uhum. por exemplo, se a gente for olhar para o executivo, a gente tem uma turma muito nova que entrou. A gente tem um Fernando Maia super à disposição, super solícito, super envolvido, mas agora está completando aí 7, 8 meses do quanto ele entrou nesse mundão da oncologia. Então, ai, a gente tá, como eu te falei, a gente tá ansioso, a gente tá sem fôlego e querendo muito ver as mudanças, mas, né, talvez tenha um pouco mesmo ainda de tempo para que que as casinhas vão se adequando. Tá. E acho que caminhando, então, já para o final da nossa conversa, Lu, eu tenho uma pergunta que eu faço para todos os meus entrevistados, que é quais são as pautas que a gente tem que ficar de olho em 2024? E aí acho que esse é o momento para você realmente falar para a gente o que, que é importante, sabe? Para ver o que, que vai avançar, o que, que não vai avançar, o que, que você acha que a gente tem que prestar atenção. Bom, a gente vai ter que ficar de olho nessa política nacional, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem um ponto importante que é essa discussão em torno de saúde digital, Uhum. que está muito também na agenda ali do Ministério. E vamos ter que seguir com essa questão mesmo de educação do paciente, de fortalecer, de ter uma atuação mais em parceria, usar mais essa questão da colaboração, porque a causa merece. Eu acho que a gente tem aí um compromisso muito grande para seguir garantindo com que todo paciente com câncer possa passar por tudo isso de uma maneira menos dolorida, porque além de todo o impacto da doença, hoje a gente tem um sistema de saúde que não está, né, minimamente preparado para amenizar toda essa dor. Então, que a gente consiga melhorar tudo isso. E é urgente, né? Urgente, urgente. Lu, obrigada. Foi muito bom mesmo ter você aqui. Eu adorei muito, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, obrigada mesmo. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Se vocês não seguem ainda o canal do Futuro da Saúde, não se esqueçam de se inscrever e também ativar todas as notificações. Até a próxima!